Vamos agora então ao Evangelho de hoje, Mateus 9, do 9 ao 13, diz assim: Naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de ontem, Jesus levantou um paralítico, né? Carregado por 4 amigos que abriram o telhado, colocaram aos pés de Jesus e Jesus disse assim: Filho, coragem, coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. E depois disse ao homem: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Então, a cura física, o milagre físico que Jesus fez, mas que Jesus também fez dentro do coração daquele homem, a cura da paralisia. Daí já na sequência, Jesus começa a andar e vê um outro paralítico. O nome dele é Mateus. Não era paralítico das pernas, né? Mas era paralítico do coração, da moral, né? Era paralítico do espírito. Mateus está sentado, paralisado, no pecado, na coletoria de impostos. Mateus o publicano, né? Esse Mateus que também se chama Levi, Levi e Mateus são a mesma pessoa. O cobrador de impostos. Então aqui, um Mateus escravo do poder e do dinheiro romano, traindo o seu próprio povo. Um Mateus que tem uma vida luxuosa, tanto é que você vê que ele vai fazer um banquete para os seus amigos logo em seguida, convida Jesus e vai muita gente ali, então ele tinha dinheiro, né? Condições de patrocinar esse tipo de situação. E esse Mateus é a continuidade do paralítico de ontem. Não é paralítico no corpo, mas é paralítico na alma, porque é escravo do pecado, né? Mas olha só que lindo, Jesus, diz o Evangelho, que ele mesmo escreveu, né? Mateus está contando dele mesmo aqui. Jesus viu. Que lindo isso, Jesus nos vê. Jesus vê a todos. E o que ele vê? Jesus viu um homem. Mateus, por mais cafajeste, canalha que fosse, ele é um homem, ou seja, Mateus é filho de Deus. Mateus, ele é criatura de Deus, ele é humano, ele é homem. E Jesus viu um homem escravo do pecado. Jesus não caiu na tentação de dizer: mas também é homem, né, padre? Homem é assim mesmo. Não. Jesus vai fazer Mateus ser homem como nunca ele tinha sido um homem na vida. Um homem livre para fazer o bem, um homem livre para ser amigo de Deus, um homem livre para ser discípulo de Cristo, um homem livre para ser santo. Jesus viu um homem e não disse: ele é ladrão, picareta, mas também não é homem, né? Chega disso, minha gente. Chega de nos rebaixarmos enquanto humanos e ficarmos justificando as nossas loucuras, maluquices, imperfeições no fato de que somos humanos. Jesus olha isso diferente. Jesus olha e diz: você faz isso, Mateus, porque você é humano, né? Não. Jesus olha e fala: Mateus, você faz isso, você não pode fazer isso porque você é homem. Você é humano, você é a imagem e semelhança de Deus. E apesar do pecado, Jesus enxerga nele a imagem e semelhança de Deus. E é porque Jesus viu isso que Jesus vai chamá-lo para limpar, purificar isso, desencardir isso. Então, ser homem, ser mulher, ser humano, não é desculpa, a razão e o pretexto para a gente virar um demônio, para a gente virar uma tranqueira. Não, é lindo ser homem, ser mulher, ser humano, porque o humano é a imagem e semelhança de Deus. Então Jesus olhou para aquele homem, escravo do pecado. Mateus era odiado pela grande maioria das pessoas, porque Mateus jogava do lado, né, dos inimigos, entende? Então, na boca das pessoas, Mateus nem nome tinha. Sabe o Mateus? Qual Mateus? Aquele... Mateus, na boca das pessoas, no olhar das pessoas, não era um homem. Ele era um bicho, ele era um desgraçado, ele era um herege, ele era um excluído, você entende? Mateus era tratado por alcunhas, né, pejorativas. Olha lá, Jesus viu um homem. E esse homem, esse humano que tem origem no céu, em Deus, tem um nome aqui nessa terra, Mateus, que foi o papai e a mamãe que escolheu. Mateus, né, que significa dom do Senhor, se não me engano é isso, né, dom do Senhor. Olha só, se tinha uma coisa que esse menino, ao crescer, deixou de ser, foi dom do Senhor. Se tinha uma coisa que Mateus não era, era dom de Deus para alguém. Mateus, na vida de muitas pessoas, tinha sido uma tragédia, tinha sido um explorador. Por causa de Mateus, muita gente perdeu o sono, perdeu dinheiro. Por causa de Mateus, muitas pessoas recebeu a injustiça e a exploração, porque Mateus era um instrumento disso. Mas Mateus é o nome que o papai e a mamãe deu quando ele nasceu. Eu penso que eu tô vendo, o Mateus nasceu, né? Todo... né? Chorou. Menino, né? Colocaram aquele pijaminha, né? Aquele macacãozinho verde, branco, né? Pezinho do Palmeiras, coisa linda. E deram um nome a ele, Mateus. Dom do Senhor, né? Como todo pai, toda mãe, quando escolhe o nome para o filho, nesse dar o nome, tá pressuposto ali, né? Vai junto. Todo aquele desejo de que aquele menino, aquela menina, né? Seja feliz, seja próspero em tudo, seja livre do mal, dos perigos e do pecado. De que aquele menino, quando crescer, seja uma bênção para as pessoas, né?
E aí Jesus viu um homem tão deformado, que já não vive mais como imagem e semelhança de Deus e que já não corresponde nem ao seu nome. Ele vive do avesso, por causa do poder, por causa do dinheiro. Não só por isso, pessoas vivem do avesso. Pode ser bebida, pode ser sexo, pode ser mágoa, pode ser raiva, pode ser o ego, enfim, aí cada um precisa saber de si. Jesus vê essa tragédia, mas vê, é humano, sobre ele está o amor de Deus. E sobre ele está o amor do próprio ser humano, do pai, da mãe que o gerou. E é por isso que Jesus diz, segue-me. Segue-me, Mateus, para você voltar a ser homem de verdade, humano de verdade, né? Imagem e semelhança de Deus. Segue-me, Mateus, para você poder ser aquilo que foi profetizado e desejado sobre você. Você é dom de Deus. E aí Mateus começa a ser dom de Deus. Primeira coisa que ele faz, convidar os amigos para conhecer Jesus. Meus irmãos, que fé é essa que não divide Jesus com ninguém, hein? E aqui deixa eu desafiar você. Talvez você gosta tanto da igreja, você gosta tanto de Jesus, né? Mas deixa eu desafiar você, você divide Jesus com os outros? Deixa eu te colocar essa pergunta, quantas vezes você pegou essa homilia? Eu sei que tem gente que me escuta todo dia e diz que faz bem, amém. Por que você não pega esse link e não coloca no status do seu WhatsApp? Por que você não encaminha no grupo da família, do emprego? Por que não? Olha, Mateus foi tocado por Jesus, a primeira coisa que ele faz é colocar Jesus e os amigos frente a frente. De um modo criativo, ele proporcionou um jantar, um banquete. Acho que Mateus pensou assim, se eu chamar eles para ir na igreja, eles não vão, que nem eu ia também. Mateus, ele é um cara corajoso, ele é criativo, porque ele quer que os seus amigos conheçam Jesus. Ele quer expor as pessoas a Jesus Cristo, porque vai que acontece com eles o que aconteceu comigo. Isso é caridade para com os outros, isso é amor por Jesus. Mateus teve caridade dos seus amigos e teve amor para com Jesus. Meus queridos, quantas pessoas vivem na igreja, vivem da fé, rezam, pedem todo dia, faz suas orações, mas no fundo parece que não tem caridade ao próximo, porque não apresenta Jesus ao próximo. E no fundo parece que não amam a Cristo, porque tem vergonha de Cristo. Mateus não teve vergonha. Veja, a religião, a fé, a gente não tem que ficar massacrando o outro, torturando o outro, não. Mas nós temos por dever ter a alegria de crer no que cremos, de sermos católicos. E termos menos vergonha de dividir a nossa fé, de fazer o stories, de partilhar as coisas da fé. Por que nós somos tão retraídos? Por que nós temos tanto medo das pessoas? Tanta vergonha? Por que a gente não se posiciona de um jeito mais elegante, concreto, sereno e alegre? Eu sou católico. Eu sou cristão. Eu gosto de ouvir esse padre, entende? Eu gostei dessa música aqui do Frei, vou te mandar, qual é o problema? Né? E aí os fariseus, vendo isso, ficam preocupados. Olha, por que o teu mestre, pergunta os discípulos, por que o mestre de vocês come com cobradores de impostos, pecadores? Vai confundir a cabeça do povo? Né? Gente assim não merece Jesus também? E Jesus, ouvindo a pergunta, vai dizer, quem tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Jesus é o médico dessa doença que está em todos nós, chamado pecado, né? Aprendei, pois, o que significa. Jesus está dizendo àqueles que nem se sentem mais pecadores ou que têm menos pecados do que os verdadeiros e grandes pecadores. Aprendei, pois, o que significa. Eu quero misericórdia, amigo, e não sacrifício. E o que é ter misericórdia? Misericórdia é convidar o outro para seguir Jesus. Misericórdia é acompanhar o outro no seguimento de Jesus. Não é misericórdia silenciar Jesus para não incomodar o miserável. Isso não é misericórdia. A misericórdia é apresentar o médico àquele que está doente. E aí o doente vê se quer, né? Mas às vezes a gente pode estar confundindo as coisas. E em nome de uma tal misericórdia, a gente pega o evangelho, guarda na gaveta, a gente esconde Jesus, deixa ele de lado, porque eu tenho misericórdia dele, tadinho. Se você tem misericórdia dele, apresente Jesus a ele. Se você tem misericórdia dele, ajude ele a abrir os olhos de que ele é doente, mas que tem um médico. E esse médico chama Jesus, que nos restitui a humanidade, o propósito, o chamado, né? Que nos veio chamar do pecado para a justiça. E hoje, meus irmãos, todos nós, nos coloquemos a nossa oração pessoal diante de Jesus e ouçamos dele esse chamado. Segue-me. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.